Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina, do Departamento de Música da URGS. Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia. E está começando mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Coordenação e direção geral, professor Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores formada por mestrandos e doutorandos do PPG MUS e pesquisadores associados. No programa de hoje faremos um bate-papo aqui com Jorge Frois, que é poeta, escritor, professor de literatura. Isso aí, professor? Isso aí. E trabalha com literatura também, né? E também é integrante da Associação Negra de Cultura e um dos idealizadores do projeto Leituras Negras, que desde 2005 promove encontros de leitores para reflexão e discussão de livros com a temática negra, né? Produziu com outras 20 pessoas um livro sobre Oliveira Silveira também, né, professor? Também, né? E após a morte desse, né? E no Papo Poético também participou do lançamento do livro, foi uma coletânea junto com outros poetas negros aqui da cidade de Porto Alegre em 2016, se eu não me engano. O Pretessência, né, 2016. Então, Jorge Frois, eu lhe agradeço, é um prazer te receber aqui no programa da Rádio da Universidade. Grato pelo convite, me sinto bastante honrado. Bom, Jorge, eu gostaria de começar pedindo para que nos contasse um pouco da tua família, né, tuas lembranças da infância, adolescente, vida adulta, para os ouvintes da rádio situar, assim, de onde vem Jorge Frois, como é que começa a sua entrada e chegada no mundo. Eu brinco que eu não sou Jesus, mas eu começo com a letra J, e o meu pai chamava José, a minha mãe Maria. Parece coincidência. Coincidência. Só que um era José Henrique e a outra era Maria Marcelina. Meus pais eram pessoas simples, meu pai motorista de táxi, motorista de ônibus, minha mãe trabalhou em casa de família, trabalhou em banco, limpando e coisas assim. Então, vem daí essa história, digamos assim, né? E quando que entra a poesia, Jorge, na história, assim? Como que a poesia entrou, assim, na tua vida, né? Ela chegou por onde? Ela chegou sendo agora para causar um impacto nos ouvintes, né? Por uma via pornográfica. Por uma via pornográfica. Eu e um amigo lá pela sexta série pegávamos músicas e parodiávamos. Música do Belchior, qualquer música do Roberto Carlos, a gente parodiava e botava ali uns palavrõezinhos. Isso aí que época, mais ou menos, assim? Isso aí tinha 12, 75, 76. E aí uma professora pegou aquelas letrinhas que a gente parodiava e disse que não era para fazer. E ela ia nos levar para... Disse que não era para fazer, a gente disse que não ia fazer. E ela nos pegou de novo fazendo aquelas letrinhas, mexendo nas letras. O Belchior e outras pessoas devem se revirar no túmulo. A gente mexia com as letras, né? Botava uns palavrões ali. E as pessoas gostavam. E aí, na segunda vez que ela nos pegou, ela ia nos levando para a direção da escola e no meio do caminho eu... Me lembro até o Drummond, né? No meio do caminho eu disse para ela que a gente não ia fazer mais, né? Aí ela voltou conosco para aula, os alunos pensaram que ela tinha nos levado para a direção e uns dias depois um dos meus amigos mostrou um poeminha para ela. E aí eu pensei, mas se ele faz isso eu também faço. E aí eu comecei a fazer. Aí a partir dali comecei junto com mais outro, a escrever seriamente, assim. A escrever, seriamente, 12 anos. A partir dos 12, assim começou. E principalmente a ler, né? A escrever e ler, né? Achava que, por exemplo, Drummond não era poesia, porque não tinha rima, toda poesia tinha que ter rima. Você foi descobrindo. Descobrindo. E esse processo se deu na adolescência, então, início né? Depois eu segui lendo, sem a intenção de pensar em ser poeta ou alguma coisa, mas seguir lendo e escrevendo. E à medida que vai mostrando para os outros também vão confirmando, vão dizendo que isso é bom, se não é. Né? E foi por aí. Então começou por essa via mais da brincadeira. Da brincadeira. Assim. Que baixo. Eu queria tocar contigo numa questão assim da poesia, né?
esse lado um pouco do que tu falou, assim, de brincar com o poema, de fazer com que o poema, né, você transformava a poesia a partir das músicas, né, a partir dessas coisas também do cotidiano, você falou a questão da pornografia, porque a música também, a poesia, tanto a poesia quanto a música, elas expressam o sentimento das pessoas e muitas vezes a vida das pessoas, né, o poeta imagina. Sim. Eu queria que tu, como que tu vê, assim, o papel da poesia, do poema, da crônica, do conto, né, nessas formas, assim, de expressões, digamos, literárias para a comunidade negra, assim, e na diáspora, assim, de uma forma geral. Eu vou sintetizar, né? Eu creio que, principalmente a poesia, em função dos cadernos negros, 80, por exemplo, né, a partir de 80, ela é, pela dinamicidade, talvez também pela forma reduzida, é o veículo que foi usado, assim, para aparecer algumas ideias, né? Aqui no Brasil. Mas se a gente for pensar a questão da negritude em 1960, por aí, com a Aimé Césaire, também se deu, a Aimé Césaire, Leopoldo Senghor, a questão da negritude, uma boa base era pela poesia. Eu acho que ela, seja um conto, um romance, uma crônica, né, ela vai, principalmente se estiver relacionado com essa questão vai tratar sempre do humano, né? E o que, de certa forma, essa literatura negra que a gente fala, ela vai tratar de questões que são atinentes aos negros também. Aos negros. Porque, vamos dizer assim, na grande festa que é a humanidade, né, nós temos, por exemplo, sei lá, literatura alemã. Ninguém questiona, por exemplo, sim, né? Ninguém vai dizer que Goethe não é literatura alemã. Né? Nós temos, sei lá, literatura inglesa, Shakespeare. Né? Então, nessa festa da humanidade, a literatura negra também. Eu sempre brinco que na casa das pessoas, né, o certo, olha eu dizendo que é o certo. O ideal é que tivéssemos várias estantes com livros, né, uma biblioteca lá. Então, eu acho que na casa de cada pessoa também tem que ter os autores negros. Também tem que ter literatura negra. Na minha casa tem o Dostoiévski, o russo, tem o Borges, argentino. A gente poderia ficar citando aqui um escritor de cada país, né? Tem, sei lá, aqui o Mário Benedetti, uruguaio, tem Kafka, tcheco, se eu não me engano, né? Então, tem que ter também, tem que ter os autores negros também lá. Tem que ter Oliveira Silveira, tem que ter o Ronald, tem que ter eu. Eu quero estar na casa das pessoas. Eu quero estar nessa festa da humanidade. Eu acho que tudo contribui para que o ser humano se torne mais amplo, né? Maior do que ele é. Penso que é quase como uma alimentação. Né? Feijão e arroz é uma maravilha, mas tem outros alimentos que compõem o ser humano. Né? Então, tem outras leituras, tem outras literaturas, tem outras vidas que também podem contribuir para a visão do humano. Chefa de negros livres e a preta Zeferina, exemplo de heroína, a qual Tuni de Palmares, soberana quilombola, e Felipa do Pará, negra ginga de Angola, África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras, África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras, Luiz Amaim. E os negros precisam se ver nas obras, né? Eu acho que os negros necessitam, por toda a história que passaram, necessitam se ver nas obras, né? Não só como, né, o escravizado, mas como também atuante, como alguém que cria, faz, vive, né? Tem um movimento que é humano, né? Sim. Um movimento que é humano. Entendi. E nesse jogo da literatura negra com outras literaturas, como que o senhor vê essa diferença, as diferenças e semelhanças, assim, o senhor que tem esse contato com a literatura? O que dá o tom para a literatura negra que não tem em outras literaturas, ou que tem em outras literaturas e não tem na literatura negra? Eu acho que o senhor podia apontar assim, né? Eu entendi. A literatura negra,
ela vai ter tudo que as outras literaturas têm. Mas o sujeito, ou de quem está se falando, é do ser negro. É óbvio que eu posso pegar um trecho do Shakespeare, ou posso pegar um trecho do Goethe, por exemplo, e transpor, né, para algo que eu pudesse caracterizar como negro. Né? Tipo como Caixa Preta fez Também, como fez com Hamlet sincrético. Eu poderia fazer isso. Né? Eu gosto muito de um poema do Kut, que eu não vou dizer de memória, assim, mas ele é mais ou menos o seguinte: o negro pronto está sempre se fazendo ponto por ponto. Tá? Às vezes eu pego esse poema do Kut e fico pensando, né? O ser humano pronto está sempre se fazendo ponto por ponto. E olha que o Kut usou o negro pronto. O negro pronto está sempre se fazendo ponto por ponto. Né? Atento contra o jogo do cansaço. Né? Então, o ser humano está sempre se fazendo ponto por ponto. Né? Então, é um poema do Kut. Fala no negro pronto, mas o ser humano pronto também está sempre se fazendo. Está sempre se fazendo. Então, eu penso que as obras se cruzam, que as literaturas se cruzam. Assim. Mas, longe de ser uma diferença gigantesca entre a produção, digamos, do Ocidente e a chamada literatura negra, elas têm mais pontos comuns pela humanidade, pelas questões humanas. Tem, mas é a contribuição negra. Qual é a contribuição negra dentro da questão da literatura? Né? Qual é a contribuição negra para o mundo? Né? Dentro da literatura, a contribuição negra aparece em qualquer área. Né? Mas dentro da literatura, quais os negros que estão pensando? Né? O que eles estão produzindo? O que eles estão escrevendo? Vai aparecer por essas vias. Poesia, crônica, conto. Essas formas, às vezes, já instituída de se pensar que parece que ali parece que ali, digamos assim, tem os donos dessa área, né? Mas essa área é da humanidade, inclusive negra. Sim, Pô, professor, muito legal esse bate-papo da gente sobre literatura negra e literatura também aí ocidental, podemos dizer assim, ou literatura mundial, né? Então agora vamos ouvir uma poesia, então, sua aí, pra gente encerrar esse bloco do programa. Eu vou ler um poema do livro que eu lancei em 2015, Pedro, Estamos Kits. Eu vou ler um poema que abre o livro, chama-se Negro. Negro é negro mesmo. Negro é negro mesmo. Negro é negro mesmo. E o que haveríamos de ser, apesar de todas as armadilhas? Roxo, amarelo, verde? Negro é negro mesmo. Com muito orgulho, negro é negro mesmo. Sei, sou negro de cor, meu irmão de minha cor. O que te peço é luta sem luta mais, que a luta está no fim. Cada negro que for, mais um negro virá. Também sem luta, irmão, ouvi minha voz.
Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e este é mais uma edição do programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo aqui com o Jorge Frois, nesse segundo bloco do programa. Professor, na cena, né, atual aqui em Porto Alegre, também no Brasil, a poesia considerada periférica, digamos assim, marginal, né, ela tem ganhado cada vez mais espaço assim, na comunidade acadêmica, sendo, digamos, objeto assim, de valorização, principalmente agora no último ano na URGS, teve até uma disciplina aqui organizada pelo professor Rivair. Como que tu vê a questão dessa literatura chegando dentro da universidade e como o poeta pode ser tratado dentro da universidade quando ele é levado para o campo acadêmico? Como que tu vê isso? Como que tu pensa? Tu acha que deve haver algum respeito, alguma forma de se tratar essa produção para que ela não seja, digamos, de uma forma reduzida? Por exemplo, a gente pensar em Oliveira, em pensar a obra dele, ou pensar a sua obra, ou pensar a obra de outros artistas. Como que vocês gostariam que a produção literária de vocês fosse vista pela academia? Ela fosse observada, lida, né? Existe um provérbio africano que diz assim, né? Eu vou a você, você vem a mim. Né? Não é você vem a mim, eu vou a você. Eu vou a você, você vem a mim. Então eu acho que há a necessidade de buscar as coisas. Né? Buscar essa tu citaste, por exemplo, né, uma produção nova, né? Por exemplo, os slams, né? Que de certa forma está cruzando pela questão da palavra, pela poesia, né? Tem muita gente nova produzindo coisas boas, e eu tenho aparecido nos Papo Poético, né? Eu tenho observado nos Papo Poético, né? Com conteúdo, com vivacidade, com inteligência, sabe? Isso eu acho que renova a cena, digamos, poética, assim. Tá? Tem nomes aí que vocês vão ouvir falar, gente, inclusive, dentro da universidade. Eu conheci um rapaz agora, uns 2-3 meses, chamado Hércules, que está para produzir um livro. Sim, já vi. Está para produzir um livro no final deste ano. Então eu acho que tem uma moça aqui que foi para São Paulo, chamada Cristal Rocha, também, com ideias que tem as ideias sociais, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem muita coisa falando com a literatura, digamos, do Oliveira, do Ronald, do Kut, ou a minha também. Está cruzando essa coisa, essa geração cruzando com essa produção negra. Eles estão bem atentos, assim, né? E eu acho que vem coisas muito boas aí. E tu acha que a universidade, então, tem esse papel de a universidade percebeu isso também pela entrada dos negros também na universidade, que põem isso, trazem isso em questão, né? Os negros trazem isso em questão, começam também a questionar, começam a questionar, começam a colocar nas suas dissertações, nos seus trabalhos, né? Então o mesmo espaço, digamos, que a literatura negra foi ganhando, acho que a entrada dos negros na universidade também traz isso. Os negros trazem isso. Eles requerem então isso. Não foi por uma, digamos assim, por uma vontade, digamos, da própria universidade. É uma vontade forçada. A universidade tem que estar atenta, observando o que está acontecendo? Tem. Mas sem a presença desses negros... Eu creio que seria menor. Eu acho que a presença dos negros modifica. Ela modifica. Entendi. Pô, professor. Agora a gente queria conversar um pouquinho sobre a indústria, né? Sobre a indústria cultural, assim. Como que o senhor vê essa questão da produção da literatura negra no Rio Grande do Sul, assim? Na questão de circulação, de como que essa produção literária sua, do Oliveira, como que ela circula? Ela tem meios já de caminhos que ela tá circulando no Rio Grande do Sul? Ela depende ela é, digamos assim, individual? Ela é um esforço individual do artista? Ou existe empresas, pessoas interessadas em produzir e botar dinheiro nessa literatura? Como que o senhor vê essa cena cultural mesmo, e de indústria mesmo, de fomento, né, da literatura negra? Eu penso que eu acho que alguns autores já têm espaço, assim, dentro de algumas editoras, né? Por exemplo, eu acho uma tolice uma grande editora. Por exemplo, nós produzimos a primeira antologia do Oliveira, né?
Depois o Ronald fez, via IEL, a obra reunida do Oliveira. Eu acho uma tolice, por exemplo, uma Companhia das Letras, uma Sulina daqui, não propor, por exemplo, a Nayara comprar os direitos e produzir. Ah, entendi. Porque... Já é um artista, já é um... É um nome então assim... Nacional e internacional. Nacional, internacional, referência no Estado, nacional, né? Nacionalmente e internacionalmente. Eu acho... Então, se isso acontece com uma obra tão poderosa como a do Oliveira... Agora, por exemplo, se a gente for pensar em São Paulo, né, os Cadernos Negros já tem sido editado por editoras mais conhecidas. Né? Já existe em Minas, em São Paulo, editoras voltadas para uma produção negra. Né? Aqui, o Maurício Azevedo eu vou me esquecer do nome dela. O Maurício Azevedo, eles lançaram uma editora, eu vou me lembrar o nome seguidinho dela. Eles lançaram uma editora chamada Figura de Linguagem, né? Então ela, a princípio, a ideia é ser voltada ao público negro. Isso é interessante, né? Abre espaço. Sim. Tá? Mas o espaço ainda é cavado, é empurrado. Muita produção particular, mais individual, assim, mais individual. Sim. Eu tenho conversado com a gurizada do Slam, eles têm falado justamente isso, que eles não tão mais dependente da indústria, eles não estão fazendo alguns até que escrevem até à mão, né? Creio que seja muito parecido com a música, né? Não vai ficar esperando que alguém grave o CD. Grave o CD, né? Como registro, né? Mas sei lá, o LP, né? Mas a produção é muito mais no individual. Mais né? no individual. Mais no individual. Né? Mas eu creio que vai aumentar. Eu acho que tem mais gente a dizer que é uma tolice uma grande editora não chegar em determinados autores. Estão perdendo. Eles estão perdendo. Porque esse público leitor negro também vai aumentando, né? Vai aumentando o público em geral. Também, quando eu penso que é uma tolice, também às vezes fico pensando... À medida que isso chega, as pessoas também começam a pensar sobre as coisas. Até aí, onde é que é tolice e onde é que é também estratégia de não abrir espaço para determinados segmentos. Sim. Prefiro ficar com a tolice. Com a tolice. E que alguém diga, não, realmente a gente não está pensando, mas eu comento com as pessoas, né? Se não era para uma grande editora chegar na filha do Oliveira, que detém os direitos da obra, e, olha, queremos editar o teu pai durante 5 anos. Né? Embora os trabalhos feitos individualmente também tenham qualidade, né? Tem bastante qualidade. Sim. Por exemplo, a Lilian editando pela Alternativa, né? É livro de qualidade. O Jefferson o Jefferson Tenório, por exemplo, não é uma produção individual, foi pela Sulina, né? Mas tem aparecido o Ronald com uma editora própria então é bem diversificado. Assim. Então tá, professor, vamos ouvir mais um poema, então, seu aí. Eu vou ler um poema, Pedro, provavelmente esteja no meu próximo livro. Tá? Chama-se Os Neguim. Quando o enorme monstro caiado, com olhos por todos os lados, perguntou, quem tá aí? Da negrura da cave, o tambor retumbou, e muitas vozes responderam, Neguim, Neguim, Neguim. O caiado monstro se lembrou de um distante parente seu, agora sem olho algum. Deu meia volta, que esses neguim não são fáceis. Lembrou de Toussaint Louverture, dando um pau nos franceses e de quebra nos ingleses. Lembrou das Luisas, Maim e Bairros, de Leonard Parkinson na Jamaica, da doutora Luana, que numa conversa e sem alterar a voz, lançou, toda vez que um negro se levanta, todos devem levantar. Lembrou do neguinho Evanduir, de quem pouco se desconfia do apelido Nenê, sempre a construir. Então, o monstro caiado, com olhos por todos os lados, até hoje lamenta a pergunta que fez, quem tá aí? Da cave escura ressoa, neguinho, neguinho, neguinho. Fúria da noite, negro da sorte, caminho longo, chega de amo, tambor que chama, na alma do rombo, raio de ponta, como que ronca, como
Costa, músico, professor e doutorando em etnomusicologia, e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Continuamos nosso bate-papo no terceiro bloco do programa com o poeta, escritor e professor de literatura Jorge Frois. Jorge, eu queria bater um papo agora sobre essa questão que a gente já vem, né, conversando em relação à obra do Oliveira. E eu gostaria que tu desse para nós um pouco da tua percepção, assim, como tu vê o aspecto sônico, assim, da obra do Oliveira. Porque a poesia tem um pouco de construir imagens também, mas também de criar sons, né? Como que tu vê? Se faz em ritmo, né? Ritmo, sons. Como que tu vê a obra do Oliveira nesse sentido sônico, assim? Se a gente pudesse conversar por aí. Eu, às vezes, converso com o Vladimir Rodrigues, do Afluentes, e ele fala da sonoridade, ou de como consegue construir, pôr a música em cima das letras do Oliveira. Em cima dos poemas do Oliveira. Né? E o Oliveira é privilegiado nisso, porque ele a questão de, sei lá, de lidar com a música, de construir, de tocar gaita, né? Eu me lembro que às vezes eu ia até a casa dele e ele pegava a gaita e tocava, ele pegava um bongô e tocava, pegava um atabaque e tocava, né? Então isso está muito presente na obra dele, né? Eu poderia pegar aqui um poema dele aqui e mostrar para você, para perceber o que é a sonoridade, né? O Oliveira produziu um livro, né, que está dentro da antologia, chamado Poema sobre Palmares. Algumas pessoas ligadas ao SUPAP e algumas ligadas à Associação Negra de Cultura estão produzindo um CD, onde o poema está sendo dito, recitado, né? E há trechos, por exemplo, que o Vladimir musicou, né? Eu não vou usar aqui cantar um determinado trecho, mas quando o Oliveira fez o poema, eu não creio que ele estivesse pensando em musicar o Vladimir, é que viu isso aqui, né? Mas isso a gente pode pegar em toda a obra do Oliveira, né? Diz aqui, por exemplo, né, vai sair mais ou menos assim, né? Moleque pescava e caçava nos matos e riachos de Palmares, moleque brincava livre na liberdade alerta de Palmares, molecada brincava e era gente, molecada brincava e era gente. É só um fragmento, é a letra aqui do poema em que o Vladimir pegou isso aqui e musicou, né? Então, talvez a gente pudesse pegar outros textos do livro, do Poema sobre Palmares, ou de qualquer poema do Oliveira, e encontrasse isso. Uma sequência aqui, ó. E se dançava, porque os livres têm direito a dançar, e se cantava, porque os livres têm prazer em cantar. Folga, negro, folga, branco não vem cá, se vier, pau há de levar. Esse finalzinho é trecho sobre domínio público, né? Não o Oliveira colocou dentro do poema, mas ele trecho fazia de domínio público. Né? Sim. Ele fazia também que é uma coisa comum também hoje na poesia de slammers, né? As inserções, né? De trechos de samba, poemas. Se estivéssemos falando uma linguagem computadorizada, são os recortes, né? Tem um outro nome específico, como é que se chama? Na música, samplear, aquelas coisas todas. As amostras. Que vai dentro da obra, mais obra. Sim, claro, professor. Pô, muito legal isso daí, né? Perceber o quanto ainda temos muito a desvendar nessa obra do Oliveira, né? Toda essa produção. A gente está pensando na questão sônica, do lado sônico dos poemas de Oliveira, mas também pensando nesse lado dele das experiências musicais que ele tinha, né? O quanto essas experiências de tocar gaita, de tocar, né, violão, de ter gravado a Nayara mostrou pra gente aqui no programa Músicas do Mundo o áudio do último samba gravado que ele fez em homenagem a Solano Trindade. Fantástico samba, né? Então mostra um pouco esse lado mais musical, assim, do Oliveira, desconhecido para mim, né, e acredito para muita gente assim, que conhece ele mais pela literatura. E como que foi? Como que era o Oliveira assim no seu cotidiano lá, quando vocês se encontravam, na questão, você comentou que vocês tocavam, faziam um som. O Pedro, o Oliveira, quando eu estava na casa do Oliveira, parece que o tempo parava. Eu me lembro que a gente marcava um encontro 6 horas da tarde, umas 2 vezes assim, da gente estar conversando, e que horas são, Oliveira? 2 horas da manhã. Tinha umas coisas tradicionais, né? O café, assim, de fazer o café, de
derramar o café. Aquilo era, tá lá, enquanto tá preparando lá o café, o leite vai subir e vai derramar, né? E depois conversamos sobre vários assuntos. Ele não era muito de mostrar o que estava fazendo, um poema, alguma coisa assim, né? Mas era de ouvir. Eu acho que eu, por exemplo, mais novo diante dele, queria mostrar para ele alguma coisa. Olha, Oliveira, como é que tá isso aqui? E sugerir alguma coisa. Me lembro que uma coisa interessante do Oliveira é que eu comecei a escrever prosa, embora eu tenha produzido coisas ligadas à poesia, mas a prosa que eu comecei a escrever foi um dia que o Oliveira viu um poema meu e ele disse, mas isso parece uma história. Ele foi na minha casa, quando ele foi embora, eu transformei o poema num conto. Mas por ideia do Oliveira. De certa forma, o Oliveira que me botou a querer escrever fora só da questão da poesia. Né? Ele sempre tinha uma sugestão, alguma coisa assim. Ele era bastante crítico. Ele era bastante crítico. Bastante crítico. Sempre tinha uma sugestão, uma ideia. Melhor aqui, faz tal coisa. Pô, que privilégio foi ter, né? Foi, às vezes eu fico pensando sobre esse convívio com Oliveira e a gente não consegue muito perceber no momento, a gente está dentro da história. Né? A gente percebe depois que sai. Como não se percebe, sei lá, os 10 anos, os 20, os 30, sei lá, os 40. Passado um tempo é que a gente vai conseguir ter um olhar mais amplo sobre o que aconteceu, sobre o que foi feito, né? Acho que faz parte da vida. Faz parte da vida, né, professor? Vamos acabar esse bloco com um poema, então, professor? Eu vou falar um poema sobre, que fala, o título é Estamos Quites, que é o título do livro. Eu gosto de fazer alguns poemas provocando, assim. Eu tenho uma série de poemas falando sobre Deus, né? As coisas grandes não me interessam. Me interessa a aranha subindo na teia. Se tu olhastes a lua ontem, as coisas grandes não me interessam. Nem Deus me interessa, mas creio que ele também não se interessa pelas coisas pequenas. Estamos quites. De molinha sem monotonia da lisura, mostra escolhe surpresa de mil espertas espirais. Cabelo duro, que dizem que é duro. Cabelo belo, eu não corto a zero. Não nego, não aluga, sou mocinho, pichain. Não nego, não aluga, sou mocinho. Cabelo bom, que dizem que é ruim. Que o normal, natural, fica bem até o fim. Porque eu quero, porque eu gosto, porque sim. E sou pessoa. Você mais eu, mais ninguém se liga então. Pessoa negra, você mais eu. Vou te falar, e a maioria não acreditou. Raspou, alisou, calica loucura. Mas ainda bem que dizem maravilhosos temos credo no quilombo íntimo de cada uma de nós. Cabelo, carapim, tornado de molinha sem monotonia da mistura, modo surpresa de mil certas inspiradas. Cabelo puro, que dizem que é duro. Cabelo belo que eu não corto a zero. Não nego, não anulo, assumo que meu bicho aí não nego. Eu não anulo, assumo sim. Cabelo bom, que dizem que é ruim. Que o normal, ao natural, fica bem em mim até o fim. Porque eu quero, porque eu gosto sim. E sou pessoa. Você, todo mundo, você. Você assim, ser mais neguinho. Eu sou Pedro Acosta, músico, professor e doutorando em etnomusicologia. Este é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. E nesse último bloco do programa, continuamos nosso bate-papo com o professor Jorge Frois. Jorge, eu queria agora entrar para a gente encerrar um pouco, falar um pouco como que tu percebe assim, a audiência e o público dos saraus negros. Queria que tu desse um panorama assim, para a gente de como que tu vê assim, a cena de saraus negros. E você que é um estudioso dessa parte de literária, né? Onde que a gente pode mapear, assim, onde começam as experiências essas de saraus?
com esse título, né? Enfim, Sarau Negro, se isso é uma construção aqui do Sul, ou se isso já vem há algum tempo. Como que tu vê? Eu acho que desde que o negro botou o pé no país aqui, começou o Sarau Negro. Sei lá, pelos cantos, né? pela música, por essa organização, o que agrega em volta do canto e da música. Então eu creio que os Saraus Negros não começam agora. Mas dá pra gente, em São Paulo, por exemplo, né? O pessoal, o Cuti, o Bina, Equibuco, Jamuminca, Evaristo Conceição, esse pessoal começa a organizar em São Paulo saraus, assim, né? Depois 80 mais ou menos aqui, final de 70, 80, Oliveira no mercado. Eu não cheguei a participar do mercado público, no mercado não. Mas onde eu conheci o Oliveira foi num sarau aqui na URGS. A gente não usava a palavra sarau, a gente usava roda de poesia. Sarau é uma palavra meio que resgatada, assim, né? A gente usava roda de poesia. Então, os primeiros que eu tive conhecimento foi a partir do Oliveira. Aqui dentro da universidade. Eu conheci o Oliveira organizando um sarau, eu não sei nem se ele era organizador, mas eu o conheci aqui na URGS num sarau de poesia. Aqui dentro aqui no espaço aqui que tem, agora não me lembro. Da educação, na reitoria. Na reitoria, no espaço da reitoria. Teve isso, eu tinha o quê? 26, isso aí é 90 e poucos. E depois o Oliveira organizava as rodas de poesia junto com o Semba, né? Na Mário Quintana, né? Às vezes a gente ia em escolas fazer isso, né? Eu creio que isso vai se ampliar e fico pensando que toda pessoa que vai participar de um sarau, de um evento assim, eu gostaria que ela tivesse uma inveja de produzisse um outro. Produz pra outro. Pra se multiplicar, não por dissidência, né? Mas por insistência, para que amplie, né? Quando a gente, por exemplo, nós organizamos as leituras negras, leituras de algum livro que seja pertinente à questão negra, eu brinco também com as pessoas, né? Tomara que alguém promova um outro grupo, né? Uma outra ideia assim de leitura. Então os saraus estão se reproduzindo, não somente negros, né? Em vários lugares, né? Vários lugares. Eu me lembro no Brick da Redenção, o pessoal organizava roda de poesia, né? Até acho que o Mário Pirata, o Ricardo Silvestrin. Eu me lembro que eles até usavam, o Mário Pirata brincava, né? Que ele tinha copiado um trecho lá da música do Oliveira. O Oliveira tinha uma música que dizia assim, poesia... A Nayara deve ter cantado aqui, né? Sim, poesia na roda, quem chegou é bem chegado. Um bigado em você pra dar o seu recado. Eu me lembro do Mário Pirata usando o refrão da música do Oliveira ali pelo Bonfim, aqui né? Então eu acho que isso amplia, né? Eu acho que a poesia é uma forma de manifestar pensamento, ideia, né? Isso amplia. Professor, gostaria de te agradecer aí por esse bate-papo. A gente podia ficar horas, né, conversando e teríamos muitas questões para a gente conversar. E eu queria finalizar esse programa que o senhor deixasse seu contato, também seus trabalhos, seus projetos futuros aí, o que você está pensando em fazer para os ouvintes aí da Rádio da Universidade. Eu brinco que eu tenho como é que é um anti-marketing, né? Porque eu não faço uso do Facebook, eu não vou dar conta em função de dar aula, mas tenho pela internet lá um blog chamado De Pangarés, lá tem alguns textos, algum contato comigo, e-mail, Jorge Frois, jorgefrois1010 @gmail.com, né? Essa forma, assim, pretendo nos próximos, sei lá, final do ano, mais ou menos, ou início do ano que vem, lançar um livro chamado A Lentidão como Método, né? Já está no forno, já está... eu já tenho os poemas separados, né? Tenho ideia, como eu tenho um filho de 7 anos, eu tenho que ver bastante e tenho que produzir bastante. As crianças nos exigem. Tenho essa ideia aí. É isso, Pedro. Te agradeço pelo convite. Muito obrigado. Me sinto bastante honrado de estar aqui. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Obrigado mesmo aí pela sua participação. Então, esse foi o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia na Rádio da Universidade, que hoje fica por aqui. Agradecemos ao poeta, escritor e professor de literatura Jorge Frois por esse bate-papo.
Eu sou o Pedro Acosta e esse programa tem a produção do Grupo de Estudos Etnomusurgues, coordenação geral do professor Reginaldo Gil Braga, na técnica Jefferson Gomes. Até segunda que vem, às 20h30, na Rádio da Universidade. Palmares não é Palmares. Palmares é Angola Janga. Nem é só Zumbi ou Cancazumba. Senhores, Palmares não é só um, são milhares. Palmares não é Palmares. Palmares é Angola Janga. Nem é só Zumbi ou Ganga. Zumba, senhores. Palmares não é só um. Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.